Eu sabia que aquele tapa viria. Não porque meu marido, Rafael, fosse violento. Pelo contrário, o Rafael que eu havia amado era gentil, o tipo de homem que parava para ajudar idosos a atravessar a rua. Mas aquele não era mais meu Rafael. Era um fantoma controlado por Vitória Albuquerque, minha sogra, a aranha que tecia sua teia de poder sobre a elite paulistana. E eu, Elisa Martins, havia passado 3 anos preparando o momento em que ela cairia nessa própria teia. O restaurante Le Diamant, no Jardim Europa, estava impecável. Cristais, champanhe francês, flores que custavam mais que o salário mensal da minha antiga empregada. Vitória insistira em organizar minha festa de aniversário, mas todos sabiam que aquilo era um palco para ela. Meu vestido vermelho sangue era minha primeira afronta. Eu sugeri o azul celeste, querida. Vitória murmurara mais cedo, os dedos gelados repousando no meu ombro. Combina com os olhos do Rafael. Sorri, obediente, e escolhi o vermelho. A noite avançava. Os convidados, juízes, políticos, herdeiros, rindo de piadas que não eram engraçadas. Rafael estava ao meu lado, como sempre, mas seus olhos... Deus, seus olhos pareciam vazios, como se algo dentro dele tivesse sido arrancado aos poucos. Foi quando Vitória se aproximou. Feliz aniversário, minha nora tão especial, disse, beijando meu rosto. Seus lábios eram secos como papel. Então virou-se para Rafael e sussurrou algo que eu não ouvi. Mas vi o momento em que ele mudou. Seus músculos ficaram tensos. Seus olhos, antes distantes, fixaram-se em mim com uma frieza que me fez engolir em seco. Você traiu a família, ele disse, a voz monocórdica, como se lesse um script. O primeiro pensamento que me atravessou foi, é agora. O tapa veio com força total. Minha cabeça girou, o gosto de metal enchendo minha boca. Caí contra a mesa, ouvindo o som de taças quebrando. O silêncio foi absoluto, até que eu comecei a rir. Um riso baixo, quase íntimo, enquanto o sangue escorria pelo meu queixo. Rafael recuou, pálido. Ele estava lá, por um segundo, o verdadeiro Rafael, assustado com o que havia feito. Perfeito, Vitória, eu disse, erguendo-me devagar. Você acabou de entregar a prova final. Os convidados estavam paralisados, celulares ainda gravando. Alguns já olhavam para suas telas. As notificações começavam a chegar. Era o arquivo. Tudo o que eu havia coletado. As gravações de Vitória subornando um delegado. Os extratos das contas nas Ilhas Cayman. Os vídeos do Dr. Lemos, o psiquiatra da família, hipnotizando Rafael desde os 12 anos. Você deve obedecer sua mãe. Você não questiona os Albuquerque. Vitória gritou algo, mas já era tarde. O celular de um juiz tocou. Depois o de um senador. Manchetes explodiam nas redes. Fortuna dos Albuquerque vem de lavagem de dinheiro. Revelam documentos vazados. E então, o golpe final. Rafael, eu disse, segurando meu lábio sangrando. Lembra da nossa primeira noite no Rio? Você me levou para dançar samba num bar de fundo de quintal. Você jurou que nunca seria como seu pai. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Eu não me lembro, ele sussurrou. E isso, essa dúvida, essa fratura, foi o que partiu meu coração. Porque eu sabia. Vitória não tinha apenas roubado meu marido. Ela tinha apagado ele. E eu faria ela pagar por cada pedaço perdido. Tudo começou com um número que não batia. Eu estava revisando os documentos da holding da família Albuquerque para um suposto caso rotineiro. Mais uma farsa de Vitória para me manter ocupada. Mas meu olho de advogada especializada em fraudes corporativas não deixou passar. 2,3 milhões desaparecidos em transferências para uma clínica em Zurique. Consultas terapêuticas, dizia a nota fiscal, para um menino de 12 anos. Meu Rafael. A primeira noite após essa descoberta, fiquei acordada até o sol raiar, revirando cada recibo, cada e-mail antigo. Foi quando encontrei o nome que mudaria tudo. Dr. Arthur Lemos, o psiquiatra de família. Aquele mesmo que sempre aparecia nos jantares de domingo, com seus óculos redondos e sorriso de cobra, que examinava Rafael como se ele fosse um experimento, não um ser humano. Invadiu o escritório de Vitória 3 dias depois. Ela estava em Nova York para negócios, que eu já sabia ser depósitos em contas fantasmas. Com as chaves que Rafael deixara esquecidas, não foi acidente, entrei na sala proibida. O cofre estava atrás do retrato do falecido marido dela. A senha! O aniversário de Rafael. Dentro, pastas com rótulos que me fizeram engolir o choro. Projeto Sentinela. Fase 1, 12 anos. Protocolos de recondicionamento, vídeos etiquetados, sessões de consolidação. Baixei tudo para meu pendrive especial.
minhas mãos tremendo tanto que quase deixei cair. Os vídeos foram os piores. Rafael, magrelo e assustado, de 12 anos, amarrado a uma cadeira enquanto o Dr. Lemos repetia frases. Sua mãe sabe o que é melhor para você. Perguntar é fraquejar. O amor significa obedecer. E depois, as injeções. Aquela agulha entrando no braço franzino dele enquanto ele chorava. Foi quando descobri os arquivos de áudio. Vitória dando ordens ao psiquiatra. Ele está questionando muito. Aumente as sessões. Precisamos apagar essa obsessão por música. Foco em negócios. Se resistir, use o protocolo azul. Descobri depois. Protocolo azul era choques elétricos. Montei meu quartel-general no meu closet. Sim, o único cômodo sem câmeras. Porque até nosso quarto era vigiado. Ali, escondi discos rígidos, um notebook paralelo e 3 celulares limpos. Transformei minha raiva em meticulosidade. Gravações das reuniões da família. Um broche espião da China fez milagres. Extratos das 17 contas offshore. Provas dos subornos a políticos. Inclusive um vídeo do senador Almeida recebendo malas de dinheiro. A peça final veio 6 meses antes da festa. Invadi o e-mail do Dr. Lemos. Entre mensagens sobre pacientes, encontrei o que precisava. Vitória. Rafael está tendo recaídas. Lembra-se da Elisa sem estímulos. Sugiro intervenção imediata antes do aniversário dela. Protocolo vermelho. Lemos. E a resposta dela? Faça. E prepare a documentação para a internação dela. Problemas psiquiátricos são tão convenientes. Foi quando percebi. Minha festa de aniversário não era uma celebração. Era minha sentença de morte. E aí eu decidi. Se iam me declarar louca, eu mostraria ao mundo a verdadeira insanidade. Eu sentia o gosto do sangue na boca, mas sorri mesmo assim. Aquele momento era meu. Enquanto me apoiava na mesa destruída, vi os rostos dos convidados, políticos, juízes, empresários, se contorcerem de horror enquanto seus celulares vibravam sem parar. Chequem seus e-mails, disse, limpando o lábio partido com as costas da mão. Acabei de enviar um presente especial para todos vocês. Vitória avançou como uma fúria, mas foi interrompida pelo grito do deputado Rocha. Meu Deus! São transferências de 50 milhões para as Ilhas Cayman. O caos se instalou. O que segundos antes era um salão de festas chique se transformou num pandemônio. Vi o juiz Moreira empalidecer ao ver as fotos do encontro dele com o marido de Vitória. E a mala de dinheiro entre eles. Rafael estava paralisado, olhando para as próprias mãos como se não as reconhecesse. O que eu fiz? Ele murmurou. Pela primeira vez em anos, vi lágrimas nos olhos dele. Foi quando o Dr. Lemos tentou fugir. Ah, não, doutor! Gritei, bloqueando seu caminho. Todos precisam ver isso! Com um toque no meu celular, as telas do salão exibiram o vídeo que havia escondido por meses. Lemos aplicando choques em Rafael quando ele tinha 14 anos, enquanto Vitória assistia com um sorriso. Os gritos de horror da plateia foram abafados pelo som de sirene se aproximando. Vitória, sempre impecável, estava com o cabelo desalinhado e o batom manchado. Você não sabe com quem está mexendo, ela rosnou. Oh, eu sei, respondi, abaixando a voz só para ela ouvir. Sei sobre o acidente fortuito que matou o pai do Rafael. Sei sobre as 3 ex-namoradas dele que desapareceram. E agora, todo mundo sabe. Os policiais federais entraram no salão justamente quando eu mostrava o último arquivo. A gravação de Vitória, ordenando minha internação psiquiátrica forçada. O comissário Nogueira, um homem que eu sabia ser honesto, prendeu seu celular com força ao ver as provas. Vitória Albuquerque, ele anunciou. Você está presa por lavagem de dinheiro, suborno e coação psicológica. Foi então que Rafael caiu de joelhos. Mãe, tudo isso foi você? Sua voz era de uma criança assustada. Por quê? Vitória não respondeu. Mas quando os agentes a algemaram, ela me olhou com um ódio que faria o diabo tremer. Você vai se arrepender disso, ela cuspiu. Sorri, mostrando meus dentes ensanguentados. Já passei 3 anos me arrependendo de não ter feito isso antes. Enquanto levavam Vitória, senti uma mão no meu ombro. Era Rafael, o verdadeiro Rafael, com os olhos limpos pela primeira vez em anos. Elisa, eu não sabia. Abracei ele enquanto seu corpo tremia. Os flashes das câmeras iluminavam nosso abraço, mas eu só conseguia pensar em uma coisa. A guerra estava longe de acabar. Porque os Albuquerque tinham tentáculos em todo o país. E eu havia acabado de cortar a cabeça da Hidra. Os primeiros dias foram os piores. Rafael acordava gritando, suando frio, como se estivesse sendo eletrocutado de novo.
Eu corria para o quarto dele, porque ele já não dormia comigo, e encontrava seus olhos vidrados, cheios de um terror que me cortava a alma. Ela está na minha cabeça, Elisa, ele chorava, agarrando os próprios cabelos. Ainda ouço a voz dela. Foi quando contratei a doutora Beatriz Montenegro, especialista em desprogramação mental. Na primeira sessão, descobrimos o que Vitória havia feito. Palavras-chave. Quando ela dizia orquídea negra, você obedecia sem questionar, não é? Beatriz perguntou, enquanto Rafael se contorcia na poltrona. Ele assentiu, com os punhos cerrados. E tinha uma música. As 4 estações, de Vivaldi. Ela colocava quando te davam os choques, completei, vendo o quebra-cabeça se formar. Meu estômago embrulhou quando percebi. Nossa música de casamento tinha sido Vivaldi. Rafael desmoronou naquele dia. Lembrou-se de tudo. Das sessões na clínica suíça, das injeções que acalmavam sua rebeldia adolescente, do dia em que seu pai, acidentalmente, caiu da varanda do apartamento. Ele descobriu os documentos. Rafael soluçou, segurando minha mão com força de afogado. O dinheiro da máfia russa. Ele ia denunciar. E então, Vitória apareceu na clínica naquela noite, ainda sob custódia, mas com um habeas corpus assinado pelo juiz que ela subornara por 10 anos. Meu filho está doente, declarou, com aquele sorriso de mãe preocupada que a imprensa adorava. Precisa de tratamento familiar. Quando os enfermeiros trouxeram Rafael, dopado, quase inconsciente, ela sussurrou no ouvido dele. Lembra do protocolo azul? Se falar, será pior que a última vez. Foi quando eu explodi. Sai daqui, sua bruxa! Gritei, colocando-me entre eles. Você já não controla mais ele! Vitória sorriu, me examinando como se eu fosse uma barata. Achou mesmo que ganhou, não é? Minha família construiu este país. Você é só uma pulga que precisa ser esmagada. Foi Rafael quem respondeu. Pela primeira vez em 30 anos, ele olhou nos olhos da mãe e disse: não. Uma palavra, simples, mas que fez Vitória recuar como se tivesse levado um tapa. Você não pode, ela gaguejou, o rosto se desmanchando em puro pânico. Posso sim, Rafael disse, com uma voz nova, firme. Lembro de tudo agora, do pai, das meninas que sumiram, do que você fez comigo. Ele se virou para os policiais. Quero prestar novo depoimento, sobre tudo. Vitória tentou um último golpe. Eles nunca vão acreditar em você, cuspiu. Você é um doente mental, lembra? Foi quando ele se levantou. Meu coração parou. Nos últimos meses, testemunhara Rafael recuperando pedaços de si mesmo. Seu amor por música clássica, seu jeito engraçado de assobiar no banho. Mas nada se comparou ao que aconteceu naquele tribunal. Você não tem ideia do que é família, ele disse, a voz ecoando na sala silenciosa. Matou meu pai, destruiu minha mente, tentou arruinar a mulher que eu amo. Seus olhos encheram de lágrimas, mas sua voz não vacilou. Sua sentença não é punição suficiente. O silêncio foi cortado pelo barulho da porta se abrindo. Entrou o primo de Rafael, Marcelo Albuquerque, aquele que havia sido o braço direito de Vitória. Mas em vez de se juntar a ela, ele caminhou até ao nosso lado. Declaro perante o tribunal, Marcelo anunciou, que a família Albuquerque, em assembleia extraordinária, votou por unanimidade a redistribuição de 70% do patrimônio familiar para as vítimas. Ele olhou para Vitória. Incluindo indenizações para as 3 ex-namoradas de Rafael que você fez desaparecer. O rosto de Vitória se desfez. Traidor, ela gritou. Você está destruindo tudo o que construímos. Marcelo apenas sorriu. Não, tia. Estamos reconstruindo, sem você. O juiz leu a sentença. 42 anos de prisão. Quando os seguranças a levaram, Vitória virou-se para mim uma última vez. Você nunca vai ser livre, ela sussurrou. Eles nunca vão deixar. Mas eu já estava livre. E tinha um novo propósito. 3 meses depois, inauguramos o Instituto Libertas. Um centro de apoio a vítimas de abuso psicológico e financeiro. O prédio era antigamente uma das mansões dos Albuquerque. Rafael insistiu na ironia. O primeiro caso que aceitamos, anunciei para a imprensa, é uma ação coletiva contra a clínica psiquiátrica suíça que ajudou Vitória. Foi então que vi ele, o Dr. Lemos, agora um homem quebrado, esperando seu próprio julgamento. Nossos olhos se encontraram por um instante, e eu permiti que ele visse tudo. Minha raiva, meu nojo e meu perdão.
Porque no final, ele também tinha sido uma vítima do monstro que criamos juntos. Naquela noite, enquanto Rafael tocava piano no nosso novo apartamento, pequeno, mas cheio de luz, recebi uma mensagem anônima. Ela está planejando algo, cuidado. Sorri e apaguei. Depois de tudo o que passamos, uma coisa eu sabia. Dessa vez, nós éramos os fortes. O cheque que Rafael colocou sobre minha mesa tinha tantos zeros que parecia uma piada. É metade da minha parte, ele disse, os dedos tremendo levemente. Quero que o Instituto Libertas use como precisar. Olhei para ele. Aquele homem que já fora meu marido, meu algoz e agora, meu maior aliado. Seus olhos ainda carregavam as sombras do que Vitória havia feito, mas havia luz neles outra vez. Uma luz teimosa, que ela não conseguira apagar. Você não precisa fazer isso, falei, mas ele apenas sacudiu a cabeça. Preciso sim, é a única forma de eu olhar no espelho de novo. O Instituto Libertas cresceu mais rápido do que eu imaginara. Em 6 meses, já tínhamos casos de mulheres ricas, presas em casamentos abusivos. Herdeiros dopados para não questionarem os negócios da família. Até um jovem que descobrira que o transtorno bipolar era na verdade um coquetel de remédios administrados por um tio ganancioso. Mas o caso que mais me marcou foi o de Clara. Ela tinha 19 anos, olhos assustados e um laudo médico que dizia esquizofrenia grave. Só que Clara não era esquizofrênica. Ela era a única herdeira de uma fortuna de mineração, e o tio dela pagava ao psiquiatra para mantê-la sedada. Quando mostramos as gravações que ela mesma fizera com um relógio espião, o juiz não só a libertou da tutela fraudulenta, como ordenou a prisão do tio. No dia do veredito, Clara me abraçou chorando. Você me devolveu a vida. E eu pensei, é por isso que sobrevivi. Rafael e eu não voltamos a ser marido e mulher. Algumas cicatrizes são profundas demais, mas nos tornamos algo mais raro, cúmplices. Ele aparecia no instituto toda semana, não como doador, mas como voluntário. Falava com os sobreviventes, contava sua própria história, ajudava a desvendar os métodos de controle que famílias como os Albuquerque usavam. Eles sempre começam pequeno, ele explicava. Um remédio para a ansiedade que você precisa. Um terapeuta especial. Até que um dia, você acorda e não se reconhece mais. Uma tarde, encontrei-o no jardim do instituto, olhando para o céu como se visse algo que eu não podia. Ela morreu, ele disse, sem que eu precisasse perguntar. Vitória, coração fulminado na cela dela, sozinha. Eu esperava sentir alívio, só senti pena. Você está bem? Ele respirou fundo. Ela nunca me deixou ser pianista. Dizia que música era para gente fraca. Então sorriu. Vou aprender agora. Tenho aula toda quarta. O último presente que Rafael me deu foi uma cópia da escritura do instituto. Agora em meu nome apenas. É seu, ele disse. Como sempre deveria ter sido, ele partiu no mês seguinte, para a Itália, onde comprara uma pequena casa perto do mar. Às vezes me manda fotos. Ele ao piano, ele aprendendo a cozinhar, ele finalmente vivendo. Quanto a mim, estou aqui, na sala de reuniões do Libertas, olhando para a próxima pilha de casos. Há um bilionário usando drogas experimentais no filho autista. Uma viúva sendo enganada pelo próprio filho. E uma mensagem no meu celular, de um número desconhecido. Preciso da sua ajuda. Eles estão fazendo comigo o que fizeram com seu marido. Sorriu, guardando o telefone.